Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Qual o impacto que a greve geral vai ter no seu dia de hoje? Espero que o país funcione com a normalidade possível face a uma greve geral. Que todos aqueles que querem trabalhar possam trabalhar, que todos aqueles que têm outras tarefas para realizar, sejam os alunos que querem ir para a escola aprender, os portugueses que têm cuidados de saúde e tratamentos agendados que os possam realizar, aqueles que têm outras interações com a administração, aqueles que têm, enfim, todas as suas vidas profissionais e sociais organizadas, as possam realizar, porque os direitos de uns não devem obstar e obstaculizar os direitos dos outros. É isso que eu desejo. Era esta a expectativa de Luís Montenegro para a greve geral de hoje. O Primeiro-Ministro espera a normalidade possível no dia em que a CGTP e o GT se uniram numa paralisação contra a revisão do Código Laboral. É a primeira greve geral conjunta dos últimos 12 anos. Os sindicatos receiam que estas mudanças nas leis laborais facilitem os despedimentos ou aumentem a precariedade dos contratos de trabalho. Já o Governo assegura que o objetivo é ajustar as leis à nossa economia. Vou conversar com Ana Suspiro, grande repórter da secção de Economia do Observador, sobre o impacto que esta greve geral deverá ter no seu dia de hoje nos mais diversos setores. Eu sou Luís Soares e esta é a história do dia de quinta-feira, 11 de dezembro. Bem-vinda, Ana Suspiro. Olá, Luís. Ana, vamos começar por perceber o eventual impacto esperado desta greve nos transportes, nomeadamente começando pelos comboios. A CP garante algumas ligações, quer urbanas, quer de longo curso, devido aos serviços mínimos. Sim, a CP vai ter a circular qualquer coisa entre 25% a 30% daquilo que seria a sua oferta normal. Mas é preciso consultar exatamente que comboios é que vão estar a circular. Portanto, é preciso ir ao site da empresa, ver qual é a família de comboios, sejam urbanos, sejam regionais, sejam os intercidades, de longo curso, e perceber quais são os horários que estão previstos. E esses à partida vão funcionar? À partida, sim. Isto não houve propriamente um acordo. Portanto, nos transportes públicos, estes serviços mínimos foram fixados por um tribunal arbitral que funciona no quadro do Conselho Económico e Social. Porquê? Porque falhou a tentativa de acordo entre a empresa e os sindicatos para fixar serviços mínimos. Portanto, e os tribunais arbitrais analisaram caso a caso e para a CP aceitaram quase toda a proposta da empresa, reduziram, cortaram ali algumas circulações que a empresa queria fazer, portanto, à partida, os sindicatos, em princípio... Têm que cumprir esses horários. Os trabalhadores sindicalizados, à partida, terão que cumprir, sim. E, portanto, é ir ao site da CP e perceber exatamente quais são os comboios que é previsto que estão previstos circular. E também estar atento às notícias para perceber se, efetivamente, estes serviços mínimos estão ou não a ser cumpridos. À partida, dir-se-ia que sim, mas nós sabemos que esta é uma greve muito política, com muita preparação e com muitas ações no terreno, vai haver muitos piquetes de greve, portanto é preciso perceber se isso pode ou não afetar a operação no setor dos transportes. Mas à partida é possível contar com cerca de 25% de circulação de comboios. Exato, a nível vai nacional. Depender caso a caso, é preciso ver, portanto existe, por exemplo, 19 comboios, vão circular, por exemplo, 19 comboios de longo curso. Depois também vai haver dezenas de comboios nas várias linhas urbanas da CP.
Se tu quiseres falar já da Fertagos... Já vamos falar da Fertagos, porque vamos agora olhar um bocadinho... É um caso um bocadinho diferente, a maneira como foram fixados Já vamos falar também, até porque, olhando agora mais para a área metropolitana de Lisboa, para além dos comboios que já falámos, Ana, já sabemos que não há metro, enfim, é um clássico das greves. Mas não é necessariamente, nem sempre foi assim, nem sempre tem sido assim. Enfim, houve casos no passado em que houve greves setoriais do metro em que foram decretados serviços mínimos. No caso das greves gerais, de facto, os dois casos mais recentes, este e aquele que aconteceu em 2013, de facto o metro não teve serviços mínimos. Sim. E, portanto, e desta vez não se pode contar com o metro em Lisboa, mas há alguns barcos, como dizias, há alguns comboios da Fertagos também e alguns autocarros da Carris. O que é que podemos esperar da circulação de transportes aqui na zona da Grande Lisboa? Olha, as empresas colocaram nos seus sites o número de viagens que vão fazer e os horários. Portanto, as pessoas, obviamente, considerando as rotas, não é? Portanto, a Carris tem muitas rotas, a STCP também, no Porto. As pessoas vão ter que ver o que é expectável que funcione, e depois eu penso que pelo menos a Carris tem aqueles avisos visuais do tempo de espera dos autocarros. Agora, isto também vai depender muito de qual vai ser a adesão à greve por parte dos trabalhadores de outros setores. Porque se nos transportes públicos a gente sabe que a greve vai ter uma adesão forte, daí a necessidade de fixar estes serviços mínimos, se eles vão ou não ser suficientes, é preciso perceber como é que os trabalhadores dos outros setores se vão aderir à greve ou não, e se podem eventualmente evitar circulações, ou vir a Lisboa, ou ficar em teletrabalho, para evitar uma situação de falta de transportes públicos e de caos que, enfim, algumas pessoas podem temer que isso vá acontecer. Mas querias falar há pouco da questão da Fertagos especificamente, o que é que tem aqui de especial? Porque nós, por acaso, o Observador contactámos a Fertagos no primeiro trabalho que fizemos sobre isto aqui há uma semana, e na altura foi-nos indicado que a empresa até tinha a expectativa de conseguir garantir a circulação toda com os seus trabalhadores. Portanto, são trabalhadores do setor ferroviário, mas que achavam eles, a expectativa deles era que conseguissem, apesar da greve, conseguiriam ter o número de trabalhadores suficientes. Porquê é que não fazem a operação normal? Porque a Infraestruturas de Portugal, que é a empresa que gera a rede ferroviária, é muito afetada por esta greve. E, portanto, por essa via que a Fertagos é afetada. Exatamente, porque quem está a controlar a operação dos comboios nas estações e na infraestrutura são os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal, e aí há greve, há forte adesão e há serviços mínimos. Portanto, os trabalhadores da Fertagos em si podem até nem fazer greve, mas vão sofrer no mesmo impacto que adequar a sua oferta aos serviços mínimos que a Infraestruturas de Portugal vai cumprir e, portanto, são mais ou menos na mesma ordem de grandeza, entre 20% a 30%. No Grande Porto, Ana, também à semelhança do que acontece em Lisboa, enfim, há várias ligações garantidas pelos serviços mínimos nos autocarros, mesmo também no metro. Há aqui algumas, também há a possibilidade de circular em transportes públicos também no Grande Porto, também com esses limites, não é? O caso do metro do Porto é interessante porque é uma empresa de operação, é uma empresa pública, mas cuja operação é privada, é uma concessão. E neste caso os serviços mínimos não foram fixados por tribunal arbitral, mas houve também um acordo para os serviços mínimos, mas neste caso, pela informação que está disponível, só vai funcionar a linha amarela. Isto no metro do Porto. Exatamente, entre algumas estações que vão servir a hospitais, vão servir também a estação de Campanhã, portanto é uma operação que também é fortemente afetada, mas em relação ao metro de Lisboa, apesar de tudo, vai ter mais serviço do que a capital, e aqui se calhar uma das coisas que explica esta diferença, nós estamos a olhar para isso, é o metro do Porto é um metro de superfície. O metro de Lisboa é um metro subterrâneo. Isso pode fazer diferença? Na avaliação que os tribunais arbitrais têm feito sobre os serviços mínimos das várias empresas, a questão da acessibilidade, a questão da segurança, a questão do ter que descer escadas e... Enfim, se tu tens muita gente, estou-me a lembrar, por exemplo, quando foram as Jornadas Mundiais da Juventude, as estações do metro fechavam perto dos sítios onde o Papa ia estar
Para não haver uma acumulação grande de pessoas. Para não haver uma acumulação grande de pessoas. Portanto, há de facto aqui essa questão que distingue um bocadinho o metro de Lisboa. Ainda sobre transportes, temos que falar de aviões, Ana. Vai haver transporte aéreo? Vai ser possível andar de avião? Como é que isto vai ser neste dia de greve geral? Eu acho que a maioria das pessoas não evitou comprar bilhetes de avião para este dia. Algumas já o tinham feito, não é? E nesses casos, por exemplo, a TAP tem vindo a contactar esses clientes para saber se eles querem mudar a data do voo, ou se era possível mudar para antes ou para depois. Se eles não aceitarem, têm direito a um reembolso. Ainda assim, obviamente que há serviços mínimos, não é? Algumas linhas têm que ser feitas, não é? A nível aéreo. Há rotas que têm que ser feitas a nível aéreo. Sim, a TAP, que é obviamente a principal companhia em Lisboa, tem os voos para as ilhas, não é? Para os Açores, para a Madeira, a partir de Lisboa, a partir do Porto, cerca de um voo. Também tem um voo entre Açores e Madeira. Depois tem mais ou menos um voo também para os principais destinos na Europa, para Cabo Verde e para a Guiné-Bissau, e há também 2 voos diários para os Estados Unidos e também para o Brasil. Do Brasil, a partir de Lisboa e a partir do Porto. Depois temos também a SATA, também, que é a companhia aérea açoriana, também tem serviços mínimos, nos voos entre ilhas e nos voos para o continente. E tens também uma coisa que se calhar não era muito comum, a EasyJet, que neste momento já é uma das principais operadoras do aeroporto de Lisboa, é uma empresa low cost que ficou com slots que eram da TAP, também teve a fixação de serviços mínimos nas suas ligações para as ilhas e para algumas rotas europeias. Já vamos continuar a conversa com Ana Suspiro, agora fazemos uma curta pausa. Estamos de regresso à conversa com Ana Suspiro. Também são esperados os habituais impactos na saúde, com atendimentos apenas em situação de urgência. Nas escolas também é muito provável que muitas estejam de portas fechadas. O certo é que estes são os setores com impactos habituais numa greve, nomeadamente numa greve geral. Já sabemos como é que isto funciona. Mas, Ana, são de esperar consequências noutros setores, noutras empresas? Vamos, por exemplo, conseguir ir ao supermercado, ir por combustível? O que é que se pode esperar nestas coisas do dia-a-dia, digamos assim? Em princípio, considerando que estamos a falar de uma greve de 24 horas, que foi altamente planeada, não é? Toda a gente sabia que isto ia acontecer. Portanto, as empresas prepararam-se no sentido de ter os seus serviços prontos para prestar assistência. Há várias empresas do setor da energia, do setor das águas, do setor, enfim, das comunicações, portanto, da banca, que de alguma forma se prepararam na medida do possível. Porquê? Porque as empresas, por lei, não podem perguntar aos trabalhadores se vão fazer greve. E, portanto, o que aconteceu nos chamados serviços essenciais, estou a pensar, por exemplo, na energia, na água, eles definiram pacotes de serviços mínimos que, em alguns casos, são equiparáveis àquilo que são os serviços disponíveis em dias de feriados ou fins de semana, não é? Portanto, os piquetes, para o caso de haver avarias, portanto, e não se esperam, quero as empresas contactámos, não espera que haja propriamente uma interrupção ou uma perturbação do serviço, essencialmente porque é uma greve de facto de curta duração também, não é? É mais ou menos previsível. É mais fácil controlar, obviamente se acontecer aqui alguma coisa imprevista, que as empresas não estejam à espera, enfim. Mas aí já terá que ser lidado de outra maneira. Exatamente, e temos também aqui o efeito, ou seja, as empresas não sabem duas coisas, não sabem quantas pessoas vão aderir à greve dos seus trabalhadores e se os seus trabalhadores vão conseguir deslocar-se. Portanto, há casos de empresas que aceitam ou recomendam teletrabalho quando possível. Temos pelo menos um caso, a Galp diz que o fez, não é? Mas há essas duas incógnitas, não é? Mas à partida pareceu-me que estavam razoavelmente tranquilas, mesmo no setor da distribuição e dos supermercados, também não se antecipam rupturas. Deixa-me perguntar-te outra coisa, Ana. Falámos aqui muito de serviços mínimos, que à partida estão garantidos, mas isso não quer dizer que sejam apenas esses os serviços garantidos. Quem quiser ir trabalhar e se houver condições para trabalhar, poderão existir, por exemplo, mais transporte a circular, por exemplo, para além dos serviços mínimos, se houver trabalhadores para isso.
Em teoria, sim. Exato. Mas eu acho difícil. Claro. Porque os transportes são setores onde tradicionalmente existem fortes adesões. Nós temos, de facto, esta é uma greve que é convocada pelas duas centrais sindicais, e a maioria generalidade dos sindicatos que representam os trabalhadores dos transportes estão ou numa ou noutra central, e mesmo os sindicatos mais independentes normalmente são bastante, costumam aderir, e depois aquilo que está em causa, não é? Estás a falar de questões que mexem com turnos e com horários de trabalho, são coisas que dizem muito ao dia-a-dia das pessoas, tipo não é? de trabalhador, ao tipo de trabalho que estes trabalhadores fazem, por turnos, fora de horas, têm que trabalhar fins de semana, feriados. Portanto, há aqui questões que provavelmente são caras aos trabalhadores deste setor, como na área da saúde, enfim. Em resumo, Ana, são de esperar impactos em vários setores ao longo de todo o dia desta quinta-feira. No fundo, é isso que podemos esperar desta greve geral. É isso que podemos esperar, e aqui acrescentar: aquilo que acontecer no setor dos transportes determina em grande medida o que acontece nos outros setores. Se a mobilidade das pessoas é ou não afetada, se as pessoas querem trabalhar e não conseguem. Portanto, é um setor que acaba por ser crucial para o resultado desta paralisação. Ana Suspiro, obrigado. Obrigada eu. Ana Suspiro é grande repórter da secção de Economia do Observador. Nesta História do Dia, deixo ainda 3 coisas que vão marcar esta quinta-feira. Naturalmente, a greve geral, convocada pela CGTP e o GT contra o pacote laboral, além do impacto nos serviços, há concentrações e manifestações em todos os distritos do país. Em Bruxelas, os ministros da Agricultura e Pescas dos 27 reúnem-se para definir as cotas de pesca para o próximo ano. Vão ser 2 dias de reunião. Esperam-se cortes na captura do tamboril e do gurás. O presidente do Equador, Daniel Noboa, termina uma viagem de 9 dias que passou pelos Emirados Árabes Unidos, Espanha e Noruega. O chefe de Estado reuniu-se com as autoridades dos vários países para promover acordos e alianças em benefício do Equador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do João Tição. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Luís Soares. Até amanhã.